Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, dentro do estudo da Parashá Vayeshev, que quer dizer E habitou, nós vamos examinar dentro dos escritos nazarenos o texto em Matitiarro, Mateus, capítulo 15, a partir do verso 1, que diz assim, amados: Então chegaram ao pé de Yeshua uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderia se aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pois em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Queridos amados, esta palavra é muito importante. Amém? E Yeshua HaMashiach aqui nos fala, meus irmãos, que pela tradição dos anciãos daquela época, os judeus anciãos, eles invalidavam o mandamento de Deus. Por quê? Eles diziam, por exemplo, que qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe é oferta ao Senhor, o que poderia se aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem sua mãe. Então, ele está dizendo aqui que, naquela época, os anciãos diziam o seguinte: se você tem seu pai e sua mãe necessitado, mas se você, em vez de ajudá-los nas suas necessidades, der aquele dinheiro como oferta no templo, aí você não precisa honrar o pai e a mãe. Isso que eles ensinavam. E Yeshua aí chama eles de hipócritas, porque eles estão invalidando o mandamento de Deus. Porque o mandamento de Deus diz, inclusive está entre os 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe. Amém? E como que a pessoa vai deixar de de ajudar o pai e a mãe quando eles estão em necessidade para ajudar no templo? Amém? Então isso daí, Yeshua está dizendo que eles fazem isso porque eles estavam de olho no dinheiro, meus irmãos. Amém? No vil metal. E é exatamente, Yeshua está chamando eles de hipócritas, porque eles inventaram um mandamento que não existe, dizendo que não precisa honrar o pai e a mãe se você der oferta a Deus. Que isso? Deus disse que a pessoa tem que honrar o pai e a mãe. Se o pai e a mãe estiverem em necessidade, tem que ajudá-lo. Amém? Mas aqui nós vemos, meus irmãos, que aqueles fariseus daquela época, amém, eles inventaram esse mandamento, aquela tradição dos anciãos. Mas não é muito diferente de hoje não, meus irmãos. Amém? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para os irmãos na Bíblia. E Yeshua HaMashiach, meus amados, ele diz aqui em Mateus capítulo 5, ele diz assim, capítulo 5, verso 33, isso daqui ele vai dizer: Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Eterno. Só que o que ele está dizendo aqui, irmãos, no texto original, ele está dizendo, não, antigamente diz assim, não farás voto falso ao Eterno, mas cumprirás os seus votos ao Eterno. Isso antigamente. Mas aí Yeshua diz no verso 34, Eu, porém, vos digo que de nenhuma maneira, aqui está, jureis, mas ele está dizendo é o seguinte, de nenhuma maneira façais votos. É não para fazer voto de jeito nenhum. E aí ele diz, nem tampouco pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem farás voto pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Amém? Então ele diz, irmãos, que não é para fazer voto nenhum. De maneira nenhuma.
E Yeshua está dizendo, não façam voto de maneira nenhuma. Por isso que ele diz, na Torá, diz assim, ó, você, se fizer voto, cumpra. Não deixa de cumprir. Então Yeshua, ele mesmo está botando uma cerca, está dizendo assim, não faça voto. Ele está dando o mandamento de não fazer voto. Voto nenhum. Mas aí o que tem a tradição, né, de algumas igrejas? É a tradição dos anciãos, a mesma coisa. Estão inventando o mandamento e fazem as pessoas fazer voto. Para botar o que no voto? Dinheiro, meus irmãos. Entendeu? Descumprindo o mandamento de Yeshua HaMashiach. Amém? Exatamente, Yeshua falou, de maneira nenhuma façais voto. Aqui na Bíblia está botado jureis, mas não é isso que está no original, não. No original é de maneira nenhuma façam votos. De maneira nenhuma façam votos. Então ele diz, não faça voto de maneira nenhuma. Quem falou isso com a boca própria foi Yeshua. E aí é o que muitas igrejas fazem? Fazem votos. Amém? Porque é uma tradição dessas igrejas, contrária à palavra de Yeshua. Tem diferença para a tradição dos anciãos judeus daquela época? Não tem, porque o que interessava naquela época de Yeshua para aqueles anciãos era o dinheiro, para pegar a oferta que ia dar para ajudar para os pais, para o templo. E hoje em dia as pessoas, mesmo Yeshua dizendo, não façam votos, as pessoas fazem votos. E aí, objetivando o quê? Dinheiro, meus irmãos. Como se Deus estivesse precisando de dinheiro. Amém? Deus está querendo obediência, santificação, irmãos. Tem que fazer o quê? Ajudar o necessitado. Esse sim é que é aonde vai o dinheiro do salvo, para ajudar o necessitado doméstico na fé que está precisando. Amém? Mas nada disso, meus irmãos, aqui, ele diz aqui, de maneira nenhuma, está em Mateus 5, 34, e Yeshua falando com a boca dele, de maneira nenhuma façam votos. Como é que pode, meus irmãos? E aí as pessoas fazem votos, as igrejas. Por quê? É uma tradição que eles criaram fora da palavra de Yeshua HaMashiach, amém? Para angariar fundos. Somente isso, meus irmãos. E pior, indo contra o mandamento de Yeshua HaMashiach. É a mesma coisa que os fariseus faziam naquela época. Então, não precisa obedecer o mandamento de honrar pai e mãe, não. Se você tiver que ajudar teu pai e tua mãe que estão necessitados, dá o dinheiro para o templo. Eles faziam isso. A mesma coisa aqui, amém? Yeshua diz, não faz voto. Mas aí, os fariseus de hoje dizem assim, não faz voto sim, tá? Para ajudar o templo. É a mesma coisa, meus irmãos, amém? Então a gente vê, irmãos, que aonde está o pecado daquela época, também tem a mesma coisa hoje, amém? A mesma coisa, mas quem tem o Espírito Santo naquela época, não foi enganado. E quem tem o Espírito Santo hoje, não é enganado também, amém? Que o Espírito Santo, meus irmãos, continue falando ao teu coração. O mandamento é, obedeça aquilo que está na palavra. Se Yeshua falou para não fazer voto, está lá em Mateus 5,34, nas Bíblias está de maneira nenhuma jureis, mas não é jureis, de maneira nenhuma façais votos. É isso que está no original, amém? Inclusive na Bíblia, David Stan está botando lá no Novo Testamento, está dizendo lá, faça cumprir votos, amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, amém? Obedeça essa palavra. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.